Ágape, Igreja Amada. É uma alegria estar aqui com vocês. Tenho estado ao longo dos anos muitas vezes. Esta é uma igreja inspiradora para nós, uma igreja linda, e eu gostaria de dizer a vocês, valorizem o que vocês têm. Nós vivemos um tempo em que as pessoas gostam muito de novidades e surge algo novo, já correm para conhecer, já acham que é melhor, mas não abandone a história de vida cristã que você tem aqui. Deus te colocou aqui e é aqui que Ele vai conceder progresso para a sua vida espiritual. Não se iluda com novidades, permaneça fiel como Deus é fiel sempre nas nossas vidas. Parabéns, igreja, pela beleza do lugar, dos irmãos, da comunhão, do amor, dos louvores. Louvado seja Deus. E eu confesso que preferia estar sentadinha aqui, como na maioria das vezes que venho, para ouvir meu amado esposo, que eu considero um homem de Deus, ou os seus pastores também, que amo ouvi-los, mas hoje coube a mim estar aqui, então que Deus assim nos abençoe. Eu preciso que você esteja bem atento, porque vamos colocando os textos bíblicos e hoje a palavra é baseada principalmente em textos do Apocalipse e eu preciso da sua atenção. Preparada, igreja? Amém? Glória a Deus. Apocalipse 4:1. Vamos iniciar essa leitura e então trazer aquele recado que o Pai do Céu trabalhou na minha vida, foi bênção na minha vida. Eu já passei essa mensagem para a Shalom, foi bênção na vida da Shalom e eu creio que será aqui também, em nome de Jesus. Apocalipse 4:1. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Se você observou bem, você notou que o versículo que lemos inicia e termina com uma mesma expressão. A expressão depois disso. Observe que o texto é algo que está acontecendo diferente na vida de João, que já já nós vamos entender. João referia-se, esse depois disso que João menciona, ele estava se referindo a uma visão que ele havia tido em que Cristo revelou-se a ele como aquele que está no controle de todas as coisas. E que daria a ele, João, outras visões. Por isso, o texto começa com a expressão depois disso e termina com depois disso, porque outras visões viriam depois daquela que ele já havia tido. No mesmo capítulo, versículo 17, João descreve como ele se sentiu quando Jesus se revelou a ele. Vocês podem imaginar uma situação como essa? Jesus aparece, se revela, é para ficar mesmo extasiado com uma visitação desta natureza. Então, no versículo 17, ele diz assim: quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto, e não podia ser diferente. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Lembremos que João
conviveu com Jesus. Ele era o discípulo amado de Jesus. Ele acompanhou o ministério de Jesus. Ele acompanhou a caminhada de Jesus sendo perseguido em todos os lugares, até a crucificação. João foi o último apóstolo a morrer. Morreu bem velhinho, mas antes disso, ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo com quem ele conviveu. Então vocês podem imaginar o impacto dessa visitação que Jesus fez a João. Mas uma segunda expressão que eu gostaria de destacar naquele primeiro versículo que lemos é a expressão vi uma porta aberta. Lá em Campinas, particularmente, não há como falar em porta aberta sem lembrarmos de um serviço oferecido. É um departamento criado pela Prefeitura de Campinas, um departamento que cobra da cobrança e controle de arrecadação do município. E deram esse nome, Porta Aberta. E no site do Porta Aberta diz assim: temos vários postos de atendimento para sua comodidade. Eu diria, não sei se comodidade ou desespero, se a sua dívida com o município for alta demais. E essa porta aberta da prefeitura, ela é fechada fora do horário comercial, ela é fechada aos sábados, domingos, feriados e por vários dias seguidos, caso seus funcionários entrem em greve, o que de quando em quando acontece. Não merece muito esse nome, porém, é esse o nome. Mas hoje, como porta-voz da palavra de Deus, num tempo em que a gente ouve falar de portas fechadas, portas se fechando, portas impedidas de serem abertas, eu venho trazer a vocês uma palavra que fala sobre a porta aberta que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém? Uma porta estabelecida por Deus, não para arrecadar, mas para distribuir aos cidadãos do reino de Deus as riquezas do céu. As riquezas da glória de Cristo, preparadas para todo aquele que o tem como Senhor de sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E neste momento eu gostaria de destacar, porque o livro do Apocalipse apresenta 3 portas da vida muito importantes e significativas, e falando delas, nós entenderemos sobre a porta aberta que Deus preparou para todos nós, uma porta que se abriu para nunca mais fechar. Primeira porta, a porta da oportunidade. Cristo revelou-se a João, como vimos, como aquele que está no controle de todas as coisas, como quem conhece a sua igreja no íntimo. Então ele revelou coisas importantes a João para que fossem transmitidas para igrejas. 7 igrejas que é bom saber que não eram as únicas. Na época, a gente pode cair no engano de pensar que eram só aquelas 7 igrejas. Mas não. Aquelas 7 igrejas foram escolhidas para que Deus revelasse a João coisas que cada uma delas precisaria saber, recados importantes, algumas alegrando o coração de Deus pela sua fé, pela sua humildade, pela sua missão, outras pela sua frieza, pela sua indiferença ao Evangelho. E, na verdade, aquelas 7 igrejas que receberam revelações de Deus através de João,
elas são as igrejas, a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias. Muitas das igrejas, todas as igrejas, têm características daquelas 7 igrejas. Algumas mais parecidas com umas, outras com outras. E assim, João recebeu esse recado diretamente de Jesus Cristo, que tem o controle de tudo, de todos, que conhece a sua igreja. Quando eu digo a sua igreja, ele conhece a nós, porque a igreja de Cristo são os salvos em Cristo. São os seus filhos, somos nós, filhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Ele conhece nossas virtudes, nossas fraquezas e apresenta-se como a solução para todas as nossas necessidades, abrindo uma porta que ninguém fecha. Aleluia. Apocalipse 3:8 diz assim: eu sei o que vocês estão passando. Jesus revelando isso para João dizer para a igreja de Filadélfia. Eu sei o que vocês estão passando. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia. Aquelas palavras ditas a João para aquelas igrejas estão valendo até hoje. Elas são para nós também. Ela é para você também. Então receba essa palavra agora para você. Eu abri diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia. Essa promessa é verdadeira, é real e está valendo até os nossos dias. Muitas vezes nós nos sentimos desta forma, como foi dito aqui. Eu sei que vocês estão fazendo, eu sei que tem pouca força, eu sei que vocês têm seguido os meus ensinamentos. Quantas vezes nós queremos questionar a Deus por coisas que sobrevêm na nossa vida, a gente não entende, mas Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu te sirvo, procuro cumprir os teus ensinos, a tua palavra. Por quê, Senhor? Mas há alguns que avançam nesse sentimento e se tornam até rebeldes. Um amigo de um familiar nosso, uma ocasião, enfrentou uma situação muito difícil na sua saúde, teve uma doença muito grave, levou mais de um ano para se recuperar, e nesse um ano, depois que voltou da licença longa que precisou tirar do trabalho, voltou ao trabalho, perdeu o emprego, ficou muito tempo sem trabalho, e ele teria dito uma certa ocasião: Deus não tem me tratado como filho, não tem cuidado de mim. Sendo que ele foi liberto daquela enfermidade tremenda e hoje, graças a Deus, já recuperou-se, já tem um novo trabalho, mas chegou a esse ponto de absurdamente dizer que Deus não o tratava como filho. Na verdade, não era isso. Mas Deus conhece aqueles que têm sido fiéis, que têm seguido seus mandamentos e que muitas vezes sentem-se fracos, impotentes diante das adversidades. Você se sente assim às vezes? Então tome posse dessa maravilhosa promessa. Eu abri diante de vocês, e vou ler no singular agora, eu abri diante de você uma porta que ninguém pode fechar. É por isso que usamos consolar-nos uns aos outros. Com essa palavra, meu irmão, minha irmã, persevere. Deus há de abrir uma porta. É uma palavra comum entre
pessoas de Deus, e até quem não tem muita experiência com Deus, diz isso. Mas isso não é mero positivismo, é promessa de Deus. Ele diz que porta que Ele abre e ninguém fecha. Glória a Deus. Então Deus haverá de abrir a porta no momento decisivo da sua vida, em que Ele julgar que chegou a hora. Devemos mesmo dizer isso uns aos outros. Proclamar bem antecipadamente na vida de alguém que está em desespero, que está entristecido, que está aflito, que está em dúvida, que não está entendendo alguma situação. Diga isso mesmo. Deus há de abrir a porta. Aliás, não vai abrir não, já está aberta. No momento oportuno Ele vai indicar como é que esta porta aberta poderá abençoar a sua vida. Levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã. Não despreze essa oportunidade que o Senhor oferece a você. Confia na porta aberta preparada pelo Senhor. É só esperar a oportunidade. Amém? A segunda porta que eu gostaria de destacar é a porta do coração humano. E essa porta é um pouquinho mais complicada. Nós já vimos que a porta do céu está diuturnamente aberta para nós. Não fecha, dia algum, não faz greve. Mas precisamos cuidar para que a porta da nossa vida, do nosso coração, também esteja aberta para Cristo. Ele já fez o convite. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E essa foi uma revelação para João. E ele escreveu em nome de Jesus, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Normalmente, pregadores, evangelistas, quando apresentam o plano de salvação que Deus preparou para nós, mandando Jesus Cristo, seu único Filho, para vir ao mundo, para viver a nossa vida, para viver as nossas necessidades, conhecer os nossos conflitos, os nossos problemas, até chegar à morte de cruz, porque foi perseguido. Mas isso tudo já era sabido do Senhor. E então, quando Jesus veio para ser esta porta aberta, Ele deixou bem claro que o convite é dele. E Ele não arromba coração de ninguém. Ele faz um convite. Você aceita se quiser. Embora o prejuízo de um não a esse convite implique em perda da salvação, perda da entrada no céu para sempre. Mas Jesus Cristo fez o convite. E a porta do coração do homem é que decide se abre-se ou não para esse convite. Mas esse texto que retrata o convite de Jesus, ele vai além. Jesus disse: se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É interessante considerar que na cultura judaica, cear com alguém significa ter lealdade, intimidade, afeição por alguém. E isso foi desenvolvido desde o princípio, lá na história do povo de Israel. Isso foi muito bem definido por Deus. Quando o Senhor deu a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo, lugar onde haveria de ser feita a adoração a Deus enquanto eles andavam pelo deserto, o Senhor detalhadamente
passou a Moisés as instruções da construção do tabernáculo, cada compartimento, tudo que deveria ser usado. E interessante que num dos aposentos deste tabernáculo havia um lugar em que foi estabelecida uma mesa, com medidas próprias, com utensílios próprios, dos mais finos, dos mais apropriados para estarem ali à mesa, e o Senhor estabeleceu que ali deveria estar o pão da proposição, que é o pão que representa a paz de Deus na vida do homem, tudo com muito simbolismo, mas isso perdurou por toda a cultura judaica e influencia até a nossa própria cultura, porque nós também valorizamos o cear com alguém, não levamos para nossa casa qualquer pessoa, a não ser aqueles com quem temos intimidade, identidade, mas para o povo judeu isso ainda é levado muito mais a sério. Então, quando Jesus disse, se abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei, Jesus estava dizendo que o relacionamento dele com quem abre a porta do coração e convida para cear seria de uma intimidade profundíssima, em que um ser humano poderia abrir totalmente o seu coração para Cristo, e Cristo teria liberdade total de trabalhar naquele coração e agir da forma que fosse preciso. Cristo quer essa intimidade com você. Ele promete provisão para as suas necessidades. Ele tem cura para a sua vida, para a sua alma, para as suas emoções. Ele promete visão espiritual para você enxergar aquilo que está além dos olhos humanos, mas somente para quem abre a sua intimidade com Ele, para quem abre a porta da sua vida, do seu coração e o convida para cear. Mas o ser humano resiste muito a esse segundo passo do convite de Jesus. Muitos abrem facilmente a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar. Eu reconheço Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Sei que serei salvo, sei que tenho um lugar prometido no céu, não pelo meu merecimento, mas porque disse sim a Cristo. Mas para por aí. Não permite que Jesus venha cear na sua vida. Não abre a sua intimidade para com o Senhor. E muitas vezes, por causa do que tem na sua mesa. O que há sobre a sua mesa? Se Jesus vier cear com você. Os pratos como estão? Amargos? Cheios de ira? Cheios de discórdia? De insatisfação, pratos cheios de medo, de ansiedade, de desilusão, de ciúmes, de desamor, de frieza. Por isso, você não convida Jesus para cear na sua mesa? Não se preocupe com isso. Quando Jesus se ofereceu para cear com Zaqueu, ele sabia o que ia encontrar lá na mesa de Zaqueu. Ele disse, Zaqueu, desce aí depressa. Você subiu na árvore para me ver, para me conhecer? É isso mesmo que você quer? Então tá bom. Vou cear com você. Ele viu naquela atitude de Zaqueu de subir na árvore para vê-lo, uma disposição de Zaqueu de se abrir a Jesus. Senão ele não teria feito aquilo. Então, nesse caso, Jesus o convidou para descer e para ir cear com Zaqueu. E Jesus já sabia o que ia encontrar na mesa de Zaqueu. Uma mesa farta, porque ele era um homem rico, muito farta. De uma riqueza conquistada indevidamente. Uma riqueza que ele conquistou através de cobranças abusivas, de impostos, de
tirar de quem não tinha algo para si. Então vocês vejam que o que a gente vê hoje, de vergonha para todo lado, no nosso país, em outros países, é algo antigo, muito antigo. Os poderosos não têm escrúpulos para tirar daqueles que pouco têm. E se a gente prestar atenção nisso e se desesperar por isso, nós não vamos mais ter ânimo para crer e para esperar mais nada. Mas, se trouxermos Jesus para a nossa mesa, Ele conserta tudo. E consertou a mesa de Zaqueu. Porque veio o arrependimento ao coração de Zaqueu, a ponto dele dizer a Jesus: vou sair por aí retribuindo em dobro o que eu tirei. Glória a Deus. Então, se Jesus for à sua mesa, e se o cardápio for ruinzinho, Jesus vai se alegrar, porque Ele terá a oportunidade de fazer da sua mesa uma mesa farta, uma mesa de paz, uma mesa de amor, uma mesa de concordância. E a gente fala num sentido figurado, mas no sentido prático, convidar Jesus para cear é entrar em concerto com o Senhor, é orar intimamente e dizer: Senhor, olha como está a minha mesa. Ou, olha como está o meu coração. Sofrido, mas eu tenho muita coisa aqui que eu não sei como lidar. E será, Senhor, que essa minha maneira de ser, estas coisas que eu tenho apresentado ao Senhor nesta mesa, estão impedindo o teu agir na minha vida? Ah, como é bênção na vida de quem tem coragem de fazer isso. De quem viveu um tempo, anos e anos de uma maneira, sem mudanças, sem ver resultados, sem ver conquistas na sua vida, de repente ter essa coragem de trazer Jesus para cear e dizer: Senhor, muda esse tempero. Aqui esse tempero está muito ruim. Muda tudo isso. Muda os ingredientes, Senhor. Só o Senhor tem o melhor para colocar nessa mesa. E eu me disponho. O Senhor fez o convite? Já abri meu coração para Ti. Agora, o segundo convite para o Senhor cear comigo. Pode vir, Senhor. Vem cear comigo. Eu me abro, eu estou à disposição para o Senhor fazer o que for necessário na minha vida. Amém? Nós, como pastores, temos oportunidade de trabalhar com todo tipo de pessoas. E pessoas vêm até nós com uma variedade de problemas, dificuldades, coisas que a gente nem imagina que possa acontecer na vida de alguém, e a gente fica sabendo. E desses que vêm, tem alguns que ouvem a palavra, oramos, se empenham em mudanças, recebem como verdade esse tratamento que Jesus dá e a transformação que Ele pode promover. E é maravilhoso a gente ver a transformação de vida dessas pessoas. Outros vêm, querem resolver seus problemas, suas mazelas, suas dificuldades, querem uma oração especial, mas não têm a menor disposição de mudança. Quer que Deus faça sozinho o que tiver que ser feito, sem um passo sequer em direção ao trabalhar do Senhor na vida. Quando João recebeu todas essas revelações, ele estava vivendo um momento muito crítico na sua vida. E eu já estou passando para a terceira porta, que é a porta da revelação. Quando ele recebeu a revelação, João estava vivendo um momento crítico da sua história. Nessa época, a perseguição aos cristãos estava se desenvolvendo muito. O imperador Nero, nessa ocasião,
oficializou a tortura aos cristãos. Foi ele que ateou fogo em Roma, vocês conhecem essa história, para acusar os cristãos dessa prática, para que fossem mortos. E o culto ao imperador foi ganhando cada vez mais influência, e o povo de Deus, os cristãos, cada vez mais perseguidos, mais sofridos, jogados em arenas para ser show espetacular para aqueles que assistiam, com as suas mortes e a sua destruição por animais, muitas vezes. Tudo isso acontecia no tempo em que João estava recebendo essa revelação. E ele, já idoso, encontrava-se exilado na ilha de Pátimos, em profundo sofrimento por causa de todas essas coisas. E nós achamos que nós é que sofremos com todas essas dificuldades que temos enfrentado. Sofremos sim, são difíceis, mas quanto aqueles irmãos da igreja primitiva sofreram para que o evangelho de Jesus Cristo chegasse até nós. Apocalipse 1:9 diz assim: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. A porta do céu se abriu a João e Jesus lhe fez um amoroso convite. E este convite está registrado no versículo 4:1, na segunda parte. Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer. Quando João estava naquela escuridão, naquele sofrimento, ele foi chamado ao céu pelo Espírito e viu o trono de Deus com olhos espirituais. Não tinha morrido ainda não, era revelação. E Apocalipse 4:2 diz assim: Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. E Apocalipse 5:13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. O trono, irmãos queridos, simboliza a soberania de Deus. É um lugar de honra, de autoridade, de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob o controle do trono de Deus no céu. Portanto, nada do que vemos acontecer aqui nos nossos dias que nos deixa estarrecidos não está ao léu da sorte. No momento em que Deus disser basta de tudo isso, Ele dá um fim nestas coisas, porque Ele é o soberano e trono nenhum desta terra, poder nenhum desta terra prevalecerá sobre o trono de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. O centro do universo está no céu, queridos. Tudo deve ser orientado com vistas ao trono, a partir do trono, porque os céus governam a terra. E por isso não precisamos nos desesperar. É para lá que o nosso olhar deve estar voltado. É lá que a porta está aberta para nos receber a qualquer momento. Aleluia! E se você quiser encontrar a direção desta porta aberta, o segredo é aceitar o convite de Jesus. Abrindo a porta do coração e, num segundo momento, também muito importante, convidar Jesus para cear com você. E concluindo esta palavra, eu quero dizer que sempre queremos que Deus se revele a nós. Mas quando estamos em sofrimento, dificuldades, vivendo situação das mais difíceis que já enfrentamos, muitas vezes não conseguimos enxergar essa porta aberta, escancarada
no reino dos céus. Mas pode ser no momento dessas duras provas que você receba uma grande revelação direta do trono de Deus, como aconteceu com João. Por mais difíceis e caóticos que sejam os seus dias, os nossos dias, Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas. É a Ele que você deve recorrer. Às vezes choramos por não entendermos os acontecimentos que nos cercam, com medo do que vem pela frente, como será o meu futuro, como será o futuro da minha família, e essa crise que estamos vivendo no país, no mundo, esse terrorismo que nos assusta todos os dias. Você não está sozinho, à mercê das circunstâncias, mas está guardado. Não se desespere. A solução está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. A própria história terá o seu fim. O próprio Jesus virá para arrancar todo o poder das garras de Satanás. As forças do mal não prevalecerão. Isso também foi revelado a João e é para os nossos dias. Permaneça firme, meu irmão e irmã. Fiel ao Senhor, convide-o para cear com você todos os dias. Não é só a primeira vez quando você recebe a Cristo. Todos os dias nós tomamos refeições, várias por dia. Todos os dias convide Jesus para cear com você, para pôr prumo na sua vida, para dar direção a tudo que você for fazer. Ceia com Jesus antes de qualquer decisão que você tenha de tomar, antes de qualquer palavra que você tenha de proferir. Chama Jesus para cear com você e Ele vai endireitando os seus caminhos. Por isso que Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, como o dia que vai chegando, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim deve ser a vida do cristão, mas ela só é assim para aqueles que convidam Jesus para cear consigo todos os dias. A porta do céu está aberta para você. Abra a porta do seu coração para ver com olhos espirituais tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus, e pode revelar a nós. E a palavra final é aquele pequeno texto de Apocalipse 4:1, na segunda parte. Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus.